vamos continuar o nosso curso, né? Hoje, o Dr. Silton, que é eletrofisiologista lá do coração, vamos falar a aula de bradiarritmias. Aproveitem, né? E Dr. Silton. Boa noite a todos. Então, como a professora Finélia falou, vamos dar continuidade ao curso que vocês estão fazendo sobre cardiograma. Vamos falar hoje sobre a parte do bradiarritmias, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem interromper e perguntar. Está dando para ouvir? Precisa de microfone. Vou primeiro definir o que é uma arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca é uma anormalidade, seja na sua frequência, na sua regularidade, na origem do pulso, do impulso, ou alteração na sua condução, levando então a uma alteração, né, na ativação do miocárdio. Então vai levar normalmente, a uma bradiarritmia por qualquer uma alteração, né, dessas Só para lembrar, o sistema de condução cardíaco, ele se inicia a nível do nó sinusal, são as células de despolarização, vocês já viram isso nas aulas anteriores. O impulso passa através dos feixes interatriais, chega até o nó atrioventricular, os feixes internodais e, através do sistema de Purkinje, vai se distribuir para toda a musculatura do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, provocando a sua despolarização. Cada parte, né, da passagem do impulso elétrico vai gerar também uma onda, né, no QRS, no sistema QRS. Então a despolarização atrial vai gerar onda P, a passagem através do nó ventricular vai gerar o segmento ST, despolarização ventricular, complexo QRS, e a repolarização ventricular, a onda T. Como eu falei, a condução inicia-se na célula P do nó sinusal, passa pelos feixes internodais, sofre um retardo a nível do nó AV, isso é importante para que as válvulas AV, quando o quadro contrário, a válvula AV abra e o sangue passa do lado do ventrículo, sofre uma aceleração no feixe de Higgs, passa para um pouquinho e chega na musculatura ventricular, ativando inicialmente o endocárdio para posteriormente polarizar e pericardio. Então, o que é que ele precisa fazer, né, para fazer o diagnóstico da arritmia cardíaca? O paciente chega na urgência, chega no consultório, se queixando de estar sentindo mal-estar, palpitação. O que é preciso, o que é importante a gente avaliar? Como sempre, fazer uma boa história do paciente. Com a história, nós podemos ter uma ideia qual o tipo de arritmia que o paciente tem. Se é um ataque supra, se é um ataque cardiovascular, se é um bloqueio atrioventricular. Mas não dá para fechar o diagnóstico através de história e de exame físico. Mas sempre tem que se fazer o eletrocardiograma para se diagnosticar a arritmia, né, ou a boa adesão complementar. Mas sempre colher uma boa história do paciente e posteriormente passar a fazer o seu exame físico. E depois vão fazer uma série de exames complementares, né, de acordo com a sua necessidade. Primeiramente, o eletrocardiograma, com suas derivações especiais, o eletrocardiograma de alta resolução. Isso é feito mais algumas unidades de ensino, unidades de ensino, para se avaliar se o paciente tem a possibilidade de desenvolver alguma arritmia ventricular. Compressão seu carotídeo, para ver algumas arritmias com hipersensibilidade. O eletrocardiograma ambulatorial, que é o Holter. Teste de inclinação, que é o tilt, e o estudo invasivo, que é o estudo eletrofisiológico. Então, começando, né, pela história de exame físico. A gente tem que procurar ver através da história, como eu falei, tentar, né, ver se consegue detectar a presença e o tipo de arritmia. O paciente chega para você e diz: ah, eu estou sentindo uma palpitação, o meu coração vem batendo normal e dá um batimento alterado. Vem,
paciente, às vezes, sempre um pulso, um batimento normal, e daqui a pouco vem um batimento alterado, tem como se fosse uma parada, e depois o coração volta a bater normal. Então, essa é a história que pode surgir muito extracístole, seja supra ou seja extracístole ventricular. O paciente refere que o coração está muito acelerado, fica batendo acelerado constantemente. Fala mais a favor de, às vezes, uma taquicardia sinusal ou uma taquicardia supraventricular. Aquele paciente que fala que o coração está muito lento, ele sente às vezes o coração bater uma pontada, né, forte, mas muito lento. Fala a favor mais de um bloqueio ventricular, de segundo e terceiro grau. Então, detectar algum fator desencadeante, alguma posição que o paciente fique, desencadeia a arritmia, como na hipersensibilidade do seio carotídeo. O paciente, muitas vezes, principalmente homem, ele vai fazer a barba, ou ele está colocando uma gravata, ele aperta o pescoço, e tem uma síncope, ele desmaia. Então, essa é a história que fala muito a favor da hipersensibilidade, porque você vai exatamente estimular o seio carotídeo, o paciente não vai dar síncope pela bradicardia ou a sistolia. É importante estabelecer padrão e a frequência de ocorrência. Ocorre todo dia, ocorre mais de uma vez no dia, ocorre uma vez na semana, ocorre uma vez no mês. Isso é importante para nós lançarmos mão de algum exame complementar, né, que esse paciente precisa. Estabelecer consequência funcional. O paciente tem só um batimento alterado, tem só uma palpitação, ou é um paciente que chega a desmaiar? É o paciente que tem sinal de baixo débito, fica com tontura, fica suando frio. Então isso é importante também nós vermos, né, na história do paciente. Como eu disse, para tentar nortear qual também é o exame que a gente vai pedir. Principais sintomas: palpitação, tontura, síncope, mal-estar, sudorese, também pode acontecer. Exame físico: nós vamos analisar pulso arterial, fazer medida da pressão arterial, avaliar pulso venoso e principalmente também ver a ausculta cardíaca, para ver se a gente detecta alguma anormalidade no ritmo cardíaco. Os principais sinais e sintomas de instabilidade, né, são a dor precordial, aquele paciente que faz uma taquicardia, frequência muito alta, isso pode gerar isquemia. O paciente vai inferir dor precordial. O paciente que tem dispneia, tanto pelo ataque quanto pela bradiarritmia, o paciente também pode se queixar de dispneia. A síncope também pode ser consequência tanto do ataque quanto da bradiarritmia. Vai ter tanto o baixo fluxo cerebral, tanto por conta da brada, como também o ataque de arritmia pode levar a um fluxo cerebral e o paciente chega a sincopar. Hipotensão arterial, a hipotensão é mais comum na taquiarritmia, principalmente taquicardia ventricular. Os bloqueio ventricular de segundo, terceiro grau, normalmente eles dão até uma hipertensão sistólica. O paciente faz 18/8, 18/9, mas a hipotensão é mais comum na taquiarritmia. O choque, também pode acontecer na taquiarritmia, na taquicardia ventricular. E a congestão pulmonar também, normalmente, muito comum na taquiarritmia, taquicardia ventricular. Pela alta frequência, você tem uma diminuição do débito cardíaco e com isso o paciente desenvolve sinal de congestão. Quando também tem associado alguma deficiência ventricular, alguma insuficiência ventricular isquêmica. Então, a gente faz inicialmente a história do paciente, vamos fazer o exame físico e o primeiro exame que se faz, né, o exame complementar, é o eletrocardiograma. É um exame rápido, barato, acessível, né, de fácil análise. Hoje em dia tem até um sistema chamado de telemedicina, onde mostrar principalmente no interior. É feito o eletro, é enviado para uma central e o médico dá o laudo. Muitas vezes tem um cardiologista na cidade, no posto, esse laudo pode vir através desse sistema. Então é um exame, né, de 12 derivações, registro contínuo da atividade elétrica. Nós podemos usar também um D2 longo, uma derivação longa, normalmente a D2, porque dá para ver normalmente, dá para ver melhor, tanto quanto a B quanto o complexo QRS, mas pode ser qualquer outra derivação que vocês consigam ver, né, no sistema
duas derivações, qualquer outra que consiga avaliar bem. Às vezes o D2 não é bom, você pode usar V1, pode usar V2, usar V3, qualquer uma derivação que consiga avaliar melhor a concordância QRS não da P. Então, na análise do elétrico, nós vemos também a regularidade do intervalo PP e RR. O que é isso? O intervalo entre uma onda P e a outra onda P, o intervalo entre uma onda R e a outra onda R. Nós vamos ver mais na frente que graus de bloqueios podem dar variação nessa regularidade, né? Pode ficar irregular. Ver a constância do intervalo PR, se está sempre se mantendo naquela determinada velocidade, está sempre tendo o mesmo, digamos, o mesmo tamanho, se está havendo uma variação, se está havendo um aumento desse intervalo PR, isso é causa de bloqueio. E ver também a sequência P e RS. Para cada onda P, você tem um QRS presente. Sempre é importante isso. Cada onda P vai sempre ter um QRS presente. Então, você faz o elétron, você não consegue detectar arritmia, você não consegue detectar o bloqueio. Vai partir para outros exames complementares. E aí o ECG contínuo, ou também chamado sistema Holter, que é um exame que é colocado no aparelho do paciente. Coloca, passa 24 horas, que normalmente às vezes pode passar até 48 horas, mais comum passar 24 horas com o aparelho. Ele vai fazer o registro contínuo do elétron nas 24 horas. Então ele tem como avaliar, quantificar também a arritmia, que é um distúrbio de condução, o paciente sintomático, o paciente que chegou no pronto-socorro, chegou no consultório, no ambulatório, teve um quadro de síncope, você faz o elétron está normal, então você coloca o outro para ver se ele está fazendo alguma arritmia nesse período, nas 24 horas, se ele está fazendo algum grau de bloqueio também nessas 24 horas. O paciente que refere está tendo palpitação frequente, o elétron, como você não resiste a nada, e aí, quando coloca o holter, o paciente recebe também uma ficha, um diário, e quando ele diz, senti uma palpitação ao meio-dia, registra lá, 5 horas da tarde, outra palpitação. Então o médico tem como correlacionar se a palpitação teve alteração no elétrico. Com isso, ver realmente se o paciente está tendo alguma arritmia, ou às vezes pode ser também um quadro de ansiedade que esteja causando essa palpitação, mas que na hora lá do elétrico não foi registrado nada. O paciente tem desajuste de peito, não é muito comum procurar isso no Google, você vai ver INCA-PSD. Quantificar também algumas arritmias ou isquemia em paciente com condições predispondentes. Paciente com infarto, paciente com dor de síndrome do Parkinson-White, paciente que tem a síndrome do QT longo, são muito suscetíveis a ter algumas arritmias, principalmente da cardia ventricular. Então tem como nós vermos, através do sistema de Holter, se está tendo alguma arritmia, que é um sinal de mau prognóstico. E também paciente com insuficiência cardíaca, a gente sabe que a insuficiência cardíaca também é um fator que pode desencadear arritmia. Fibrilação atrial, extracística ventricular, taquicardia ventricular. Então isso pode nos ajudar, o sistema de Holter pode nos ajudar a ver se tem alguma. Avaliar a atividade, ver como é que está, como a arritmia está se comportando, e avaliar a terapêutica de arritmia. Eu já fiz o diagnóstico da arritmia, iniciou o tratamento, quer ver como é que está essa arritmia, se o medicamento está sendo eficaz ou não. Você tem como comparar, ver um Holter pré-tratamento, vai fazer um outro pós-tratamento e avaliar como é que essa arritmia está se comportando, se está respondendo ou não a sua terapia. Algumas arritmias podem acontecer de forma esporádica, aquela arritmia que acontece uma vez por mês, a cada 2 meses. Então, muitas vezes o Holter não é um bom exame, porque só vai fazer uma gravação por 24 horas. Então, existe um outro aparelho, chamado Looper Record, que semelhante ao outro, o paciente coloca um aparelho, só que ele passa, às vezes uma semana, 15 dias, às vezes até um mês com esse aparelho. E é diferente porque esse aparelho, o paciente, ele aperta o botão, registra, se coloca, aperta o botão, assim como o mouse está agora, então registra, aperta o botão, ele registra 15 segundos ou 30 segundos antes do seu sintoma e 15 a 30 segundos após o paciente sentiu. Então, tem como a gente também avaliar essa arritmia que ocorre de forma esporádica.
muitas vezes o traçado ele é registrado e enviado via telefone ao laboratório da arritmia. Então, também ajuda muito aquele paciente do interior que vem fazer uma avaliação. Você pode colocar um aparelho desse, ele vai, volta para a sua cidade, passa aí 15 dias, um mês com o aparelho. Se ele sentir alguma coisa, ele registrar alguma alteração, ele passa via telefone e essa gravação, o médico analisa e vê realmente se teve alguma alteração ou não naquele período. Existe um outro exame que é chamado teste de inclinação, ou field test, que é um exame que ele é mais específico para avaliar síncope neurocardiogênico a síncope neuromediático. Quando o paciente tem quadro de síncope, ele tem uma reação através do reflexo benzo-Jarisch, ele vai desenvolver uma bradicardia e desenvolver uma hipotensão. E aí ele tem como registrar essa alteração, porque o paciente ele fica deitado um tempo e depois ele vai ficar inclinado na mesa de 60 a 80 graus, com toda a monitorização cardíaca e monitorização de pressão. E aí ele tem como ver, como registrar se há alguma alteração. Essa 5 neuromediático, 5 neurocardiogênico. Aí você pode ter uma resposta desse exame de forma cardio-inibitória, que o paciente faz uma pausa, pode ter uma forma vasodepressora, que faz uma quadro de hipotensão, ou pode ter uma forma mista, tanto a hipotensão quanto a pausa. Quando a gente não consegue fazer registro, consegue fazer diagnóstico através dos exames não complementares, exames não invasivos, então é parte para o chamado estudo eletrofisiológico, que é um estudo invasivo, e vai fazer o quê? Vai fazer uma avaliação do sistema de condução cardíaca. Vai avaliar se o paciente tem alguma alteração do sistema de condução ou se ele tem alguma arritmia, algum fator, algum foco dele que possa desencadear alguma arritmia grave. Então, no exame, ele faz um catéter pela jugular, muitas vezes pela via pleural, vai até determinados pontos do ventrículo e se faz uma análise de estimulação ventricular para ver se tem alguma dessas alterações. Então, vai ver o mecanismo, sítio, a extensão da arritmia, se o paciente tem algum distúrbio de condução. Avaliar uma causa de 5, quer avaliar a função do nó ventricular, vou fazer uma medição do tempo do nó ventricular, para ver se tem uma alteração que esteja causando algum bloqueio. Avaliar a terapêutica, avaliar a ablação, e para realizar a terapia de ablação, o paciente tem alguma arritmia, seja por exemplo, Parkinson-White, alguma taquicardia ventricular localizada, monomórfica, então pode-se fazer a ablação através do estudo eletrofisiológico. Nesse caso, o paciente ficaria curado, né, da arritmia. A arritmia pode ser classificada quanto à sua frequência, pode ser táquio ou brado, quanto à sua origem supraventricular, e a regularidade pode ser uma arritmia regular ou uma arritmia irregular. E aqui nós vamos falar exatamente das várias arritmias, falar do bloqueio atrioventricular, sobre doença do nosso nasal e uso de medicação que também pode causar a arritmia. Então, aqui só para lembrar, o ritmo sinusal, o diagnóstico, quando se faz o eletro, tem sempre um onda AP precedendo o PRS, sempre um onda AP precedendo o PRS, há sempre essa correlação, átrio-ventrículo, o ritmo é regular, frequência de 60 e 100 e o eixo 30 e 90. Bradicardia sinusal. A bradicardia sinusal pode ser fisiológica, o atleta desenvolve bradicardia, o atleta bem condicionado. Às vezes, os atletas sem repouso pode chegar a uma frequência de 35 batimentos por minuto, 40 batimentos por minuto. Então, por isso que é importante você ver isso na história. O paciente chega no pronto-socorro com 35 de frequência, mas é um atleta. Você não vai rotular o paciente tendo uma doença do nosso cruzado. Mas isso é o fisiológico dele. Ele faz a atividade física, a frequência vai aumentar. Aí qualquer pessoa durante o sono, todo mundo vai fazer bradicardia na hora do sono. Ela pode ser também farmacológica. Algumas drogas, principalmente drogas antiarrítmicas, a droga para controlar a arritmia é
pode causar bradicardia. Também é outro fator importante para a gente pesquisar na história do paciente. Você está tomando alguma medicação, o digital, o beta-bloqueador, a morfina pode causar também, isso seria só no caso diretário, o paciente está internado. Mas o digital, o beta-bloqueador, a vildarona, a gramamil, o diazete são drogas que podem causar bradicardia. Então também é importante ver isso na história do paciente. Você está tomando nenhuma dessas drogas, porque isso também vai rotular o paciente como tendo uma doença, mas como uma consequência da medicação que ele está tomando. E pode ser também patológico. A estimulação vagal pelo vômito, faz um bradicardia, o hipotiroidismo pode causar bradicardia, a hipotermia, e na fase aguda do infarto, principalmente o infarto agudo do miocárdio inferior, o paciente pode ter um bloqueio e causar também a bradicardia sinusal. Normalmente o paciente ele é assintomático, quando é acentuado pode causar tontura, mal-estar, espineia e 4 e 5. No exame físico vamos ver a bradicardia, frequência baixa, e a frequência ela pode aumentar com exercício. Você vê se pode ter paciente fazer algum exercício e pode ter uma boa resposta ou não, dependendo se tem alguma doença do nó sinusal ou não, ele causando a bradicardia. Diagnóstico radioelétrico, né? Sempre onda P precedente do QRS, e regular, e a frequência abaixo de 60 batidas por segundo. O ritmo funcional, o que é que a gente vai ter? Ritmo funcional bradicárdio. Frequência abaixo de 60. Normalmente o paciente tem alguma cardiopatia de base. O paciente muitas vezes foi operado, principalmente fez troca valvar, ou tem alguma doença ao nível do átrio, que abaixo do que não haja a despolarização atrial, por isso que tem uma ausência de onda P no elétrico. Então, vai ter essa falta de despolarização atrial, então, com isso ele vai ter uma frequência baixa, mas normalmente o ritmo ele é regular. O próprio já disse, ritmo funcional. Então é a junção átrio-ventricular que vai assumir o batimento. Então, vocês vejam aqui não tem onda P precedendo o QRS. Tá certo? A ausência da onda P que precede o QRS. Outra alteração é a fibrilação atrial com baixa resposta. A frequência também é abaixo de 60. Só que aqui, diferentemente do ritmo funcional, o ritmo cardíaco ele é irregular e também uma ausência de onda P. Então vocês vejam aqui a tração de Holter. Então a linha de base ela fica também irregular. A frequência aqui está baixa, parece até ser regular, mas vocês vejam esse númerozinho aqui é a distância entre um QRS e outro. Então está sempre variando. 1.175 segundos, 1.165, 1.215. Então há uma variação entre um batimento e outro. E é exatamente essa irregularidade que fala da fibrilação atrial. Diferente do ritmo funcional, que normalmente é ritmo regular. A pausa sinusal. A pausa sinusal é uma forma de doença do nó sinusal, onde nós temos que ter uma falha na despolarização do nó sinusal, consequentemente não vai gerar despolarização atrial, não vai ter onda P no QRS, e o paciente vai ter uma pausa, que vai variar de acordo com a doença que o paciente tem. Esse aqui também é um traçado de Holter. O paciente aqui teve um batimento. Aqui uma pausa de mais de 7,3 segundos. Isso aqui vai gerar baixo tempo cardíaco, com certeza o próprio paciente vai ter sinal de baixo tempo quando tem 4,5 pela pausa que ele fez. Aqui uma pausa maior, de mais de 8 segundos. Ele abriu uma pausa, fez um batimento e voltou até a pausa novamente. Então isso aqui normalmente vai dar sintoma. O paciente vai ter sintoma de baixo débito cardíaco. Aqui temos os distúrbios de condução.
só para lembrar da sistema de condução, nas costas nasal, peixes intraarteriais, no ato ventricular, esse sistema de risco. Bloqueio pode ser um bloqueio sinoatrial, bloqueio ato ventricular, e o bloqueio de ramo. Bloqueio de ramo não vamos falar aqui, só o sinoatrial, bloqueio ato ventricular. Bloqueio sinoatrial, ele pode ser dividido como ato ventricular em primeiro, segundo e terceiro grau. É um bloqueio que, digamos que é menos comum na clínica e também não dá tantos sintomas. Digamos que é um bloqueio mais secundário. Então, bloqueio de primeiro grau. Ele tem um alentamento na condução, na junção sinoatrial, e o diagnóstico você faz pelo eletro, você faz através do estudo eletrofisiológico, que é lesão invasiva, que eu falei anteriormente. Nós vamos conseguir fazer o diagnóstico. Do segundo grau, tipo 1. O tempo de condução vai aumentar até que o impulso é bloqueado, a gente não vê o da peixe. Então, aqui é o bloqueio sinoatrial do primeiro, segundo grau, tipo 1. No intervalo, RR vai diminuindo até que tem uma P que é bloqueada e se forma essa pausa. Depois vir o tronco da P e subir e voltar novamente a estimular. Você vê que o intervalo vai diminuindo até que há um novo bloqueio e uma nova pausa. Você vê essa pausa era pequena, então normalmente dá pouco sintoma, muitas vezes é um achado através do eletro ou através do holter, e é só acompanhar o paciente, não teria nada a fazer nesse caso. Do tipo 2, sinoatrial do tipo 2, tempo de condução sinoatrial é normal, então não há nenhuma alteração no intervalo RE, até que nós temos uma pausa. Não temos apego, faz a pausa, qualquer gesto, faz a pausa, depois volta a ter normal. O de terceiro grau também não tem, como a gente vê através do eletro, só através do estudo eletrofisiológico você consegue fazer o diagnóstico. O que é mais importante na clínica é o bloqueio átrio ventricular. Esse é um bloqueio que vai dar mais sintoma, que precisa muitas vezes de um tratamento de urgência para o paciente. O paciente pode ter risco de vida por conta disso, esse bloqueio átrio ventricular. Então nós vamos ter o quê? Um atraso ou impossibilidade na transmissão do impulso do átrio para o ventrículo a qualquer nível do sistema de condução. Tá? Então, e especialmente na junção átrio-ventricular. É o local mais comum que vai haver o bloqueio ventricular. Existem várias formas de se classificar. Através do eletrocardiograma, nós classificamos com o primeiro, segundo e terceiro grau. É exatamente aquela relação entre o estímulo atrial e a resposta ventrícular. Isso vocês no início, que é importante sempre procurar ver, para toda onda P, tem um complexo QRS. E quando isso não ocorre, o paciente pode ter algum grau de bloqueio, seja de primeiro, segundo ou de terceiro grau. Podemos classificar de acordo com a sua série, pela anatomia, isso só através do estudo eletrofisiológico, como a gente vê. Isso é um bloqueio nodal, do tronco de riso ou infrarriso, quer dizer, abaixo do feixe de riso. Quanto à sua duração, se é um bloqueio reversível, irreversível, com um bloqueio intermitente. Bloqueio reversível pode ser por conta de droga, bloqueador, digital, vidarona, pode causar um bloqueio reversível. Infarto agudo, principalmente infarto agudo inferior, já que a artéria que irriga o nodo ventricular é a artéria que irriga, que é a coronária direita, que irriga a parede inferior. Então, muitas vezes tem um bloqueio atrioventricular de infarto inferior e reverte. Bloqueio irreversível, quando o paciente tem doença do sistema de condução, muitas vezes pela idade, algumas doenças como a doença de Chagas, através do bloqueio. Pelo qual não diz ali irreversível, tem que fazer um tratamento, muitas vezes com marca-passo. E pode ser um bloqueio intermitente, porque o doente já tem uma doença do sistema de condução, não está deixando essa forma ainda irreversível. O paciente tem um bloqueio, volta a funcionar normal. Tem um bloqueio, volta a funcionar normal. A tendência do intermitente é progredir até o bloqueio irreversível. É causa, pode ser congênita,
eles podem nascer já com bloqueio, muitas vezes por conta de mães, portador de lúpus. Você vê uma relação dessa com o lúpus materno, pode causar um bloqueio ventricular, ou pode ser de forma adquirida, por doenças, doença de Chagas, alteração do processo de reprodução pode causar pela idade. Então aqui o bloqueio ventricular de primeiro grau. Nós vamos ter sempre uma relação átrio-ventrículo. Uma relação 1 para 1. Toda despolarização atrial vai ter uma despolarização ventricular. Só que o bloqueio ventricular de primeiro grau se caracteriza por esse atraso na condução. PR, intervalo PR acima de 0,20 segundos ou 200 segundos, que corresponde a 5 quadradinhos desse pequenininho que a gente fez no eletrocardiograma. Então, nós vemos aqui, esse paciente tem mais ou menos aqui, 7 a 8 quadradinhos. Então, seja em torno de 280, 300 segundos. Esse intervalo PR. Então, que caracteriza o bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Bloqueio ventricular de segundo grau. Nós temos o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, que é o vênquiva, onde alguns estímulos do átrio não vão passar até o ventrículo, não vão conduzir até o ventrículo. E aí nós vamos ter algumas palmas. O bloqueio ventricular do tipo 1 se caracteriza pelo aumento do intervalo PR. Você veja aqui que o intervalo do tamanho, ele aumentou, vai aumentando, até que não dá P, deve ter caído aqui dentro, não dá tempo, não dá para ver, e voltou a conduzir normal. O intervalo ele pulou, também é uma característica do bloqueio do segundo grau tipo 1, que o intervalo PR, depois do bloqueio, ele pula e depois vai aumentando, até que teve um bloqueio aqui, depois voltou a conduzir normal. O bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2. Tem sempre uma condução normal, atrioventrículo, até que subitamente tem um bloqueio. Você tem onda P e não tem um QRS. Vai a condução, depois volta a sua condução normal. P, QRS, até que provavelmente ia fazer um outro bloqueio. Então, você tem onda P e ausência do QRS. Isso aqui normalmente vai gerar uma pausa maior. O paciente vai desenvolver também sintomas de baixo débito. Tontura, mal-estar, quando tiver 5, ele vai quase 5. Bloqueio de segundo grau, tipo 2 para 1. Você vai ter duas ondas P para o QRS. Então, uma P que é bloqueada, uma P que conduz. Uma P que é bloqueada, uma P que conduz. Então, isso é chamado duas P para o QRS. Bloqueio ventricular de segundo grau, tipo 2 para 1. Isso aqui o paciente vai ficar constantemente com uma frequência baixa, porque a frequência está abaixo de 40 batimentos por minuto. Então, isso vai gerar sintomas de baixo débito, o paciente vai se mal, vai sentir bastante fraqueza, pode ter quadro de tontura e até quase 5. Bloqueio de segundo grau, tipo avançado. Você tem a condução normal, atrioventrículo, e de repente tem um bloqueio. Bloqueou 1, 2, 3, 4 ondas P para aparecer um QRS. E depois ele volta a conduzir normal. Então, isso é chamado bloqueio atrioventricular avançado. O bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ou BAVT, vamos dar uma dissociação completa do batimento átrio e o batimento do ventrículo. Vocês vejam aqui, isso aqui é P, aí tem o QRS, aqui é o da T, P, aqui tem o QRS, P, QRS. Como é que a gente pode dizer que há uma dissociação entre o batimento átrio e o batimento do ventrículo? Você veja que esse intervalo PR é um, e é outro,
correlação entre o batimento, a despolarização atrial e a despolarização ventricular. Então, batendo completamente associado. Isso também vai gerar uma baixa frequência ventricular e também o paciente vai ter síndrome de baixo débito. Então, essa é a classificação, né, do eletrocardiograma. Como eu disse, pode ter uma classificação anatômica, através do eletrofisiológico. Nós temos como medir o intervalo do início da despolarização do átrio até a despolarização do ventrículo, que é o chamado intervalo PV, que é dividido em três partes, intervalo PA, AH e HV. Aqui só para vocês saberem, porque isso aqui só tem como ver através do estudo eletrofisiológico. Tem PA, tempo de condução interatrial, que é de 30 a 45 segundos. Intervalo AH, aqui que é o intervalo no átrio ventricular, é 50 a 120. Intervalo HV, que é através do feixe de risco, 35 a 55. Então, aquilo que a gente falou no início também, quando o estímulo chega no nó AV, no átrio ventricular, ele sofre um retardo. Vocês viram? Pode durar até 120 milissegundos. Pequena estrutura. Quando chega no ventrículo, o intervalo máximo é 55 milissegundos. Para despolarizar todo o ventrículo, ele é muito mais rápido para despolarizar. Ele pode ser supraiciano, o intervalo intraarterial de AV, pode ser pisciano, quer dizer, no feixe de RIS, onde esse pode ser intra ou infra-pisciano, quer dizer, infra, dentro do feixe de RIS, ou infra abaixo do feixe de RIS, nós vamos ter aumento do intervalo HV, isso também é visto no estudo eletrofisiológico. Aqui só mais um eletro, né, para completar, exemplo do Holter. O paciente tem bloqueio ventricular de segundo grau do tipo 1. Intervalo PR aqui é 1, alargou e aqui bloqueou. Voltou a diminuir, voltou a diminuir. Intervalo PR normal, aumentou e provavelmente aqui iria bloquear novamente. Ele sem o QRS. Isso aqui é um eletro, um paciente com bloqueio ventricular total na fase aguda do infarto inferior. Eu com supra DST, T2, DP da VF. Então ele tem uma P aqui, outra P, outra P, outra P aqui. Então está totalmente associado. Então, o que eu falei anteriormente. A artéria que irriga a coronária direita, então irriga também o nó ventricular. Então se você tem uma obstrução na porção inicial da coronária direita, pode causar um bloqueio, né, por falta de sangue ali para o lado ventricular. Então aqui o tratamento que vai ver é você fazer o tratamento da angioplastia ou fibrinolítico para dilatar essa coronária direita, melhorando o fluxo, vai melhorar também o bloqueio. Aqui um outro exemplo de bloqueio ventricular de terceiro grau. Você tem uma P, P, QRS, P, P, QRS, P, P, P. Vou mostrar se ventricular, P, P, bater o QRS. A frequência do paciente aqui tem 23 batimentos por minuto. Frequência muito baixa e o paciente está tentando ali. Aqui tem umas 5 vezes das questões de vertigem. Bloqueio sintomático. Precisa fazer um período de urgência, passagem de marca-passo provisório para estabilizar o paciente. E aqui um outro exemplo de um paciente que teve um bloqueio ventricular, P, 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 batimento QRS, complexo QRS, e desenvolveu uma taquicardia ventricular. Uma taquicardia ventricular polimórfica, para você ver que a morfologia do QRS muda de um para o outro. Característica da taquicardia ventricular polimórfica. Então a gente tem que tratar esse paciente de urgência. A gente vai tratar o quê? Vai tratar a taquicardia do paciente. Não, se tratar a taquicardia do paciente, ele vai morrer. Você vê isso aqui, para aplicar um choque no paciente, o paciente vai fazer sistolia. O que você tem que fazer é tratar a bradicardia. Depois passar um marca-passo provisório
para estabilizar o paciente. Porque essa taquicardia é consequência da bradicardia que o paciente fez. O ventrículo, né, viu que está com fluxo, ele tenta compensar lançando alguns focos ectópicos, né, algumas extracistas. Só que muitas vezes não tem sucesso e gera taquicardia ventricular. Então a gente tem que colocar um marca-passo provisório para estabilizar o paciente e aí ele vai parar de fazer extracistas. Aqui o que ele falou tanto marca-passo, né? O que é o marca-passo? Breve história. O marca-passo é um aparelho, né, que é instalado no paciente, principalmente para tratar a bradiarritmia, a pausa sinusal, a fibrilação atrial com baixa resposta, o bloqueio ventricular de segundo e terceiro grau. Isso aqui é um primeiro marca-passo que foi realizado no início de 1900, mais ou menos. Pesava em torno de 7 quilos. Complicado aí para o paciente andar. Tem uma pessoa do lado para andar com ele. O marca-passo hoje em dia é esse aqui. Então é bem diferente aí do que a gente viu aí alguns anos atrás. Mas foi o início, né? Então a estimulação começou aqui, a estimulação cardíaca, o estilete, que era colocado no peito do paciente, o médico girava a manivela para estimular o coração. Então ficava girando a manivela, ele cansaço, o auxiliar ia lá também girar a manivela. Auxiliar cansaço, tem especialmente da família, lá, todo mundo cansasse, o coração ia parar. Paciência. Como eu disse, foi o início. O marca-passo foi desenvolvendo, ganhando tecnologia. Esses aqui, os primeiros marca-passos da década de 60, marca-passos grandes, que eram colocados no abdômen, porque pelo tamanho não era colocado, podia ser colocado no tórax. Fazer uma minitorectomia para colocar o eletrodo, que é o eletrodo eficaz, mas foi diminuindo o tamanho, né, para chegar a esse daqui, como esse aqui que eu mostrei a vocês. Então, hoje em dia, eu coloco o marca-passo, ele é implantado ou pela função de veia subclávia, ou de secção da veia cefálica, e o eletrodo é colocado, né, por via endocárdica, até o ventrículo e átrio direito, diminuindo também muito a mortalidade. Precisa fazer uma minitorectomia para colocar esse eletrodo em via epicárdica. Então, pela via endocárdica, hoje em dia a gente consegue fazer. E as indicações mais comuns, né, aquilo que eu falei, então, bloqueio ventricular total, seja permanente ou intermitente, qualquer nível anatômico, gerando uma bradicardia sintomática, dos paciente com insuficiência cardíaca, devido à própria bradicardia, pode causar um quadro de ICC. Algum ritmo ectópico, que requeira drogas para suprir a tomaticidade de escape, quer dizer, paciente que tem alguma arritmia, precisa tomar medicação, que eu falei no início, toda medicação para controlar a arritmia, muitas vezes causa bradicardia. Então, o paciente toma um remédio e faz uma bradicardia. Você tira o remédio e ele faz a arritmia. Faz um plano de marca-passo para o paciente poder, né, tomar a sua medicação sem problema. É chamada indicação para suporte terapêutico, para suporte da droga que ele está tomando. Isso se faz também na ablação da junção à vida. Existe alguma indicação de bebê congênito, porque o paciente, quando o bebê nasce com polidrão, você tem que colocar um marca-passo já logo após o nascimento. Bebê de segundo grau, seja permanente ou intermitente, com bradicardia, fibrilação atrial flante, com procura completa, gerando a bradicardia. E a doença do nosso nasal, falei também, inicialmente.
Até aqui. Só para terminar, só para mostrar para vocês que você tem templado uma catapa. Ela faz sua incisão na região clavicular, faz a função da veia, secção, passa o fio guia, produtor, através desse produtor é passado o eletrodo, e esse eletrodo vai até o ventrículo, acuar, nós posicionamos o eletrodo no ventrículo, ele tem uma bolinha na ponta, e se faz a fixação desse eletrodo na ponta do ventrículo.